Irmãos, nós aqui estamos reunidos para unir cada vez mais a nossa alma, o nosso espírito, aos santos e a todo o poder do nosso Pai e a Ele mesmo, preparando-nos assim cada vez mais para o momento glorioso em que definitivamente entrarmos no seu reino. Ocasião em que o nosso espírito já deve estar inteiramente preparado e semelhante a de todos os santos, mas também para alimentar o verdadeiro amor e a verdadeira caridade em nossos corações, fazendo-nos verdadeiramente irmãos uns dos outros, para podermos testemunhar o nome de Jesus e do Consolador e glorificar o nome deles nesta terra, provando que eles têm poder e virtude para fazer com que o seu povo se constitua de uma só alma e assim seja o reino dos céus verdadeiramente honrado e glorificado. Estamos reunidos e é muito importante que se lembrem na vantagem disto, mas também na sua grande responsabilidade. É muito importante e necessário que olhem para os meses que se foram e lembrem-se, tiveram oportunidade de aqui se reunirem como apostólicos irmãos, filhos do mesmo Pai, salvos pelo mesmo Salvador e consolados pelo mesmo Consolador. É importante que se lembrem, portanto, fazendo uma revisão em seus atos e em sua vida, pensem se a cada mês que se passou se tornaram mais obedientes, mais consagrados, mais dedicados às coisas espirituais, se o amor aumentou em seu coração, se o respeito, a devoção pelas coisas celestiais, se o respeito e a reverência pelo nosso Deus e por todos os seus santos, especialmente por Jesus, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, aumentaram em seu coração, se a devoção e a fé também aumentaram e se multiplicaram, se durante os meses que se foram, tornaram-se mais leais e mais fiéis para com a sua igreja, se estão servindo melhor a igreja hoje do que serviram no início deste ano. Porque lembre-se que cada vez que nos reunimos para a reunião, nos reunimos para que sejamos fortalecidos no amor, na fé, para com a igreja e para com a sua obra, de tal maneira que a cada mês que se passe, estejamos melhor preparados para servir a igreja e, por conseguinte, o reino dos céus. Isto é importantíssimo. E eu faço nesta noite um apelo à igreja para que não deixe passar em vão estas oportunidades. São oportunidades preciosas que se passam e não voltam mais. Mas uma coisa é preciso que saibam e se lembrem, que o nosso Pai, como supremo juiz e aquele que reina sobre todo o seu povo e dirige o seu povo e o governa, e Jesus, nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa, que com ele reinam, eles cobram do seu povo, cobram de cada um de nós aquilo que nos deram e que nos proporcionaram. Eles cobram as horas que passamos reunidos na sua presença. E bem-aventurados serão e são todos aqueles que souberem aproveitar muito bem esta rica e preciosa oportunidade e que se tornar cada vez mais fiel, mais santo, mais consagrado, sem exageros e sem fanatismos, mas num amor muito sincero, que se multiplique em sua alma esta devoção para bem servirem o reino dos céus. Isto será uma grande honra para si, aumenta o seu galardão
é uma grande glória para a igreja e naturalmente dará a mesma preciosa oportunidade de aperfeiçoar-se e multiplicar-se. E peçam ao Consolador que abra o seu coração, o seu entendimento, para que com o espírito aberto compreendam a sua vontade e, fortalecidos na sua graça, tenham forças morais e espirituais suficientes para serem nesta terra grandes vencedores que, na verdade, representam e compõem e integram todo o reino dos céus. Eu leio aos irmãos o que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, e versículo 5 e 6, final do versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. São palavras de São João, falando a respeito de Jesus e de sua obra, e falando também a respeito da condição espiritual do verdadeiro povo do reino dos céus desta terra. Então diz ele que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, nos constituiu reino, reino para Deus, povo sobre o qual ele mesmo, Jesus e Deus, o seu Pai, pudesse reinar e dominar suas vidas, a fim de que na terra se constituíssem ou venham a se constituir em fiéis testemunhas do seu poder. Entendam, portanto, que o sacrifício de Jesus foi feito não só para perdoar pecados. É verdade que a mais importante obra do sacrifício de Jesus e de sua ressurreição, ou seja, o fruto mais precioso que este sacrifício ainda produz até hoje, é a purificação do espírito e a purificação da vida do povo que realmente é dele. Ele pagou o preço para perdoar o pecado de todo aquele que crê, desde que esta pessoa esteja disposta a não pecar mais. Mas ele também fez o glorioso sacrifício para poder ter na terra um povo ao qual ele constituiria como reino para o seu Pai, e também um povo no qual existisse o importante poder, a preciosa virtude de sacerdócio, a fim de que ele, Jesus, como supremo sacerdote da vida e da alma do seu povo e, portanto, de todos nós, pudesse, na verdade, fazer valer sobre este povo o seu importantíssimo sacrifício, ao ponto de dar a todos fé e sabedoria e virtude para bem servirem o reino dos céus nesta terra. Este foi o objetivo do nosso Pai ao enviar Jesus para realizar a sua gloriosa missão. Não foi somente para pagar o preço do pecado, não foi somente para dar à criatura uma oportunidade de novamente estar em comunhão com Ele. Ele deu, é verdade, deu-se a si mesmo, mas Ele também o fez para poder receber. Receber do seu povo e da vida do seu povo a virtude mais preciosa, que é da sinceridade, da pureza, no amor sincero, para estar ligados a Ele como verdadeiros súditos, fiéis ao seu reino, componentes de um reino importantíssimo, sobre o qual o seu Pai pudesse reinar e pudesse fazer suas obras. Então Jesus, o Filho amado do Pai, que deu-se a si mesmo em sacrifício, provou o seu amor, e pelo amor que teve para com o povo perdido, realizou a grande redenção, para perdoar pecados, mas para que, depois dos pecados perdoados, Ele pudesse fazer do seu povo santificado
povo só, herdeiro das suas virtudes, pudesse constituir na terra um reino para o seu Pai, prolongamento do reino celestial, onde as glórias divinas fossem vistas e contempladas, e onde ele, Jesus, pudesse realizar suas obras para afastar o mal, para afastar o domínio do pecado, da ingratidão, da incredulidade, do egoísmo e de todos os sentimentos maus, para que, como fiéis servos, este povo se constituísse como reino para o seu Pai, e neste reino, então, todas as glórias da parte celestial do reino divino fossem vistas e contempladas nesta terra. Ele deu este recado a São João, ele mesmo Jesus, falando com o amado apóstolo, quando iniciou estas revelações que tomaram o nome de Apocalipse, porque se referem aos tempos do fim, afirmou que ele, Jesus, deu-se a si mesmo para perdoar pecados, mas com o objetivo de fazer do povo perdoado, constituir o povo perdoado como reino e sacerdotes para o seu Deus e seu Pai e nosso Pai. E conclui São João: a ele, Jesus, portanto, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isto Jesus lutou para fazer, e lutou para que principalmente os seus apóstolos entendessem isto, enquanto ele esteve no corpo. Então, cada milagre que operava, cada vez que aproveitava uma oportunidade para realizar alguma coisa extraordinária, demonstrando, procurando provar que Deus estava com ele, realizava ele aqueles milagres não somente para demonstrar o poder que possuía, também não somente para aliviar do sofrimento uma alma, mas ele assim o fazia porque ele queria, ele sabia que o seu Pai precisava e ele também precisava, e ele queria constituir um reino nesta terra. Porque este mundo, tal qual foi criado e como ainda subsiste até hoje, e a raça humana criada por Deus, foi criada para se constituir em seu reino, em seus servos, sobre os quais ele pudesse reinar. O que dificultou tudo foi o pecado. Então Jesus veio para tirar o pecado e para poder existir este reino na terra. Infelizmente, enquanto ele esteve no corpo, ele não conseguiu isto, porque até mesmo os apóstolos mais chegados a ele muito pouco entenderam a respeito deste assunto. E foi por isto que ele prometeu o outro Consolador, porque ele sabia que esta parte da sua missão, a necessidade e o dever de constituir um reino para o seu Pai na terra, ganhando por conseguinte a grande vitória sobre o império do mal, esta parte ficava por concluir, principalmente por causa da falta de entendimento dos que ouviram sua doutrina. Por isso ele prometeu o outro Consolador, porque sabia ele que era o único caminho seguro para fazer do povo que nele cresce um reino, servos fiéis e dedicados, e neles manifestar a glória do seu Pai, e no meio deles ter também quem exercesse o grande poder sacerdotal, para que, intercedendo constantemente por toda a alma humilde e necessitada, pudesse continuar a existir salvação. Os santos apóstolos, depois, entenderam isto e lutaram também para fazer com que a igreja deles se constituísse deste reino. E muito lutaram para que eles mesmos pudessem exercer o grande poder sacerdotal e interceder por toda criatura sofredora e necessitada e executar a obra divina. Procuraram transmitir isto àqueles que os ajudavam na obra, seus auxiliares, seus pastores, seus evangelistas, seus pregadores.
Até certo ponto eles entenderam, mas com o correr dos anos, tudo novamente se esmoreceu. E então o alto objetivo do sacrifício de Jesus ficou por ser concluído. E uma vez que ele não pôde fazer da igreja o seu reino em toda a exatidão do termo, como precisava ser, também não pôde ele enviar o outro Consolador. Porque ao outro Consolador caberia, por excelência, o poder sacerdotal de realizar obras e milagres e de interceder em favor da salvação de todo aquele que cresce. Portanto, por um longo espaço de tempo, ficou esta obra interrompida. E o reino dos céus na terra, o reino de Deus, por cuja constituição Jesus havia derramado seu sangue, ficou por se completar. E quantos anos se passaram e quantos séculos se passaram, mais distante ficou o povo que dizia e diz crer em Jesus como supremo sacerdote e salvador. Mais distante ficou este povo da grande realidade de se constituir em reino sobre o qual Deus pudesse reinar, fazendo prevalecer sua grande vontade e sua suprema e perfeita vontade, para fazer o povo vencedor na terra e vencer para todo sempre, em nome dele e do seu Filho, todo o poder do pecado. Mas havia uma esperança, porque aquilo que fez com que os homens não pudessem se constituir em reino para Deus, e aquilo que fez com que, infelizmente, muito poucos dos que abraçaram a carreira ministerial de pregar a doutrina e de orar pelo povo, chegassem, de leve pelo menos, a exercer o grande poder de intercessão e de sacerdotes. Aquilo que mais impediu esta obra foi exatamente a fraqueza humana, a fragilidade humana, o egoísmo, o orgulho, a falta de sinceridade, a falta de lealdade, com que faz com que muitos falem uma coisa com a boca e sejam outra muito diferente na alma e no espírito. Somente cumprindo-se a promessa do outro Consolador, o plano extraordinário traçado por Deus, através do sacrifício de Jesus, poderia ser alcançado. Passaram-se mais de 1900 anos, espaço muito longo, mas Deus nunca perdeu a esperança, e Jesus também nunca perdeu a esperança. E os santos também nunca perderam esta esperança, porque São João deixou registrado nesta palavra que isto aconteceria. Portanto, diz ele, isto é, a Jesus, a glória e o domínio, o direito de governar pelos séculos dos séculos. Governar sobre o seu povo, governar sobre aqueles que se constituíssem voluntariamente, por amor e por fé, em seu reino aqui na terra. Chegou a final do tempo, quando ele, Jesus, pôde formar o outro Consolador, porque encontrou na pessoa da Santa Vó Rosa quem entendesse esta verdade, quem compreendesse que valia a pena chegar até ao sacrifício supremo, desde que Jesus fosse honrado no meio do seu povo como o rei e soberano representante do seu Pai. Ela entendeu isto e por isto lutou, e por este caminho chegou a se constituir no outro Consolador. E entendam que por isto ela ainda luta até hoje, luta incansavelmente, para que este povo, esta igreja apostólica, seja verdadeiramente reino para Deus e para Jesus e para ela, que também é rainha agora. E possam eles reinar sobre este povo, não para querer escravizar este povo ou tirar qualquer vantagem da obediência deste povo, mas para beneficiar este povo com a grande honra
de se constituírem reino para eles, onde eles possam reinar, onde eles possam garantir a obediência, o amor, a santificação, as virtudes divinas, onde eles possam garantir que a vontade suprema do Pai seja verdadeiramente feita e, por conseguinte, seja preservada a vontade divina, para que o poder do mal seja vencido a cada passo e um dia o reino dos céus seja declarado o grande vencedor. Mas aqui também está dito que Jesus realizou o seu grande sacrifício, não só para perdoar pecados e constituir o seu povo como reino para ele e para seu Pai, e por conseguinte nos dias presentes para o outro Consolador, mas também está dito que ele fez o sacrifício para constituir sacerdotes iguais a ele, porque sabia que o seu povo só poderia vencer na terra e ter forças principalmente para vencer o pecado, se houvesse quem pudesse apresentar-se diante de Deus como sacerdote santíssimo, como ele, Jesus, o era, e pudesse apresentar diante de Deus as provas do grande sacrifício para dar vida e virtude ao povo que fosse verdadeiramente do reino dos céus. Então entendam que Jesus constituiu-se no grande sacerdote, deu-se em sacrifício, ganhou a ressurreição, para que no meio do seu povo existisse também um supremo sacerdócio. Foi por isto que ele constituiu a Santa Valrosa como participante deste sacerdócio. Foi por isto que ela, quando teve que ir ao Pai no seu corpo celestial e divino, deixando de existir a parte material e humana do seu corpo, antes que isto acontecesse, constituiu ela também o seu sucessor, garantiu a continuidade do seu sacerdócio, porque este sacerdócio precisava continuar a existir no meio do seu povo, para que esta igreja apostólica seja não somente reino para Deus nosso Pai, mas tivesse no seu meio sacerdócio santo, que pudesse apresentar diante dela, Santa Valrosa, diante de Jesus e do Pai, a sua intercessão, com a segurança que esta intercessão seria ouvida e que o seu povo seria assim beneficiado e abençoado. Mas entendam que este acontecimento foi uma vitória extraordinária da Santa Valrosa, na verdade. Mas entendam que esta igreja, além de ter um governo supremo, sendo que à frente deste governo, aqui na terra, está o nosso irmão Aldo, como grande sacerdote e intercessor diante de Jesus, da Santa Valrosa e do Pai, esta igreja também tem o seu ministério. Esta igreja também tem seus pregadores, tem seus obreiros, que têm a obrigação de não somente saberem pregar doutrina, mas terem fé suficiente e pureza suficiente na alma e nas palavras, para apresentar diante dela, Santa Valrosa, e diante do seu substituto, sua intercessão e as suas orações, em favor da própria igreja e em favor de toda a alma sofredora. Por isto lembro aos obreiros que me ouvem, e principalmente pastores e pregadores, que lembrem-se que para serem deste reino, necessariamente precisarão estar em condições de exercerem precioso sacerdócio, cooperando com lealdade e franqueza em tudo com o nosso irmão Aldo, para que a igreja seja a grande vencedora, e este reino celestial, que agora ainda está parcialmente oculto aos olhos do mundo, um dia possa ser revelado a todo o coração de boa vontade, e eles vejam que aqui está uma parte do reino dos céus, que este povo foi constituído em reino para Deus, que Deus reina sobre ele, que Jesus reina sobre ele, porque aqui está um grande sacerdócio, chefiado pelo nosso irmão Aldo e auxiliado por tantos quantos pregam a palavra e têm o direito de orar e de interceder também pelo povo. Guardem isto em sua alma como um apelo e lembrem-se de serem mais fiéis e mais leais
nos meses que se aproximam, para serem fiéis cumpridores de sua obrigação e contribuírem para que o nome de Jesus, e junto com ele o nome do outro Consolador e o do nosso Pai e o de todos os santos, seja verdadeiramente honrado e glorificado nesta terra. E somando as nossas palavras, as palavras de São João, cada um diga também no profundo do seu coração: glória e honra e domínio seja dado eternamente a ele, Jesus, que pelo seu sangue não só perdoou os nossos pecados, mas constituiu nesta terra o reino para o seu Pai, formando aqui o outro Consolador e o seu sucessor, e o ministério do qual ele espera receber os mais preciosos frutos. Amém. Glorioso Deus, Santíssimo Pai Celestial, mais uma vez nós prestamos a Ti, a Jesus, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima e a todos os seus santos a nossa adoração e gratidão. E muito agradecemos pela vitória desta reunião, pelo esforço que muitos fizeram para comparecer e pela bênção que foi dada a tantos quantos dela participaram com fé. E agora, ó Santa Vó Rosa, em Teu santo nome eu os despeço. Eu rogo à Senhora que abençoe a toda a Igreja Apostólica e espero que a Senhora tenha alimentado também a tantos quantos se lembraram desta reunião, embora aqui não tenham podido estar. Que a Tua bênção esteja com eles e rogo que a Senhora guarde a estes que agora se retiram, livrando-os de desastres, de perigos e males, livra-os de toda criatura má desta terra, que eles cheguem em casa guardados pelos Teus anjos, tenham também um bom repouso e ajuda-os no trabalho desta semana. Assim eu entrego nas Tuas mãos também as orações que eles fizeram e apresento os nomes que estão na caixa de oração, rogando que a Senhora os abençoe, principalmente aqueles que estão doentes e sofrendo e precisando da Tua bênção e do Teu consolo. Se eles merecerem e crerem, que tenham saúde e paz. E por tudo nós Te adoramos e Te agradecemos. E que a comunhão do Espírito do nosso Pai, a bênção dele mesmo, de Jesus e Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, permaneça e fique com tantos quantos merecerem. Amém.